Oiê, vamos falar da UERJ? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender mais do que a parte de espanhol da UERJ, que é da gente, de como a gente pode responder melhor as perguntas de espanhol, eu vou aqui analisar com vocês uma pergunta que a gente teve na UERJ 2025. Então a UERJ ela se separa geralmente em dois exames de qualificação que a gente vai ter, o exame de qualificação 1, o exame de qualificação 2 e depois temos a segunda fase. Geralmente é possível que a pessoa faça o exame de qualificação 2 porque não poderia fazer o exame de qualificação 1 ou quer tentar uma nota melhor com o exame de qualificação 1, ou se não, acabou faltando na prova. Então a gente vai ter aqui a pergunta 24 da parte de espanhol, lembrando que é uma leitura de um longo texto que vai fazer com que a gente tenha perguntas tanto de interpretação do texto, interpretação dos parágrafos e partes do texto. Esse daqui vai ser uma parte do texto que a gente vai ter que não necessariamente a gente precisa ler o texto. Acompanhe aqui comigo. Um trabalho publicado hace unos años. Então a gente tem inclusive as linhas referentes que são as linhas 8 e 9 do texto. La expresión subrayada indica ideia de tempo. Essa ideia também se pode encontrar em. Então, o que a gente precisa encontrar? Uma outra expressão de tempo que é colocada nas frases que a gente tem a seguir. Vamos dar uma olhadinha nessas frases para a gente poder identificar qual que seria possível. Na letra A temos a expressão mas que los gruñidos del rey de la selva. Aunque habría que repetir el experimento, que temos a letra B. Na letra C nós vamos ter no obstante, Sanete advierte de los peligros. E por fim, temos a letra D, tras recordar lo que supondria. Então vamos ter o que aqui? A gente vai ter algumas expressões que são mais fáceis de identificar do que outras, como por exemplo, nós temos o aunque e o no obstante. O que vai acontecer é que aunque nós não vamos ter exatamente como uma expressão que vai marcar um tempo, mas sim que vai ser uma expressão que vai marcar uma ideia de adversativa. Então, a gente vai ter uma coisa que não se esperava que fosse acontecer. Então, não temos uma marcação de tempo, assim como também nós temos a expressão no obstante, que também vai dar uma ideia mais ou menos como o temos do aunque, que seria uma ideia de mas ou entretanto. Ainda que você saiba que o mas ele poderia aparecer que nem o da letra A, que poderia ser tanto uma ideia de que você poderia ficar confuso, que poderia ser de adição ou de ideia de oposição, como temos com o aunque e o no obstante, vamos ter que perdão, né, que o no obstante, que o no obstante, ele vai ser uma ideia de adição, então ele vai ser como se fosse um e. Então temos a letra B um entretanto, uma letra C que além disso, né, como uma ideia de adição, e a letra A com uma ideia de que a gente vai ter de além disso como adição. Então lembrando que o mas como ideia de adversativa, que seria que nem, por exemplo, o aunque, seria com pero. Tem aí, às vezes, algumas aparições com o mas sem acento, mas esse é um espanhol muito antigo, muito mais clássico, ele não costuma mais ser utilizado mesmo. Então o que a gente vai ter? A letra A, B e C não tem ideias que vão ser marcações de tempo. Então temos uma ideia de adição, temos uma ideia de contraposição e temos uma ideia, novamente, de adição. Na letra D temos o tras. O tras vai ser o nosso depois. Então aqui a gente vai ter uma sequência de tempo de ações que vai aparecer. Então a letra D é o que a gente vai ter como a resposta que vai ser da alternativa correta da questão 24 da UERJ de 2025 do exame de qualificação 1. E você teria respondido outra alternativa se não entendeu muito bem o uso das outras conjunções que apareceram, como a ideia do mas, o aunque, o no obstante e o tras? Escreve nos comentários por gentileza. Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!